Vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua presença em nosso meio. Que esse lugar seja terra boa e que a tua palavra venha frutificar em nós, Senhor. Que tudo aquilo que impede de entendermos a tua palavra e colocá-las em prática seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um milagre grandioso de Jesus. Se é que assim eu posso dizer, porque se é milagre, já é grandioso, né, irmãos? Se é milagre, já desafia as leis físicas, naturais, todas elas. Mas nós estamos aqui diante de um milagre que aconteceu, e eu não sei dizer aos irmãos se o impacto maior desse milagre foi na vida do morto ou do vivo. O que aconteceu aqui numa cidade chamada Naim foi algo grandioso e que o nome do Senhor foi exaltado. Jesus, ele estava em Cafarnaum. Ele tinha feito alguns ensinamentos, algumas obras, inclusive lá em Cafarnaum, antes desse texto, ele foi na casa lá para curar o centurião do Cafarnaum. E saindo de Cafarnaum, ele começou a sua jornada indo para outro lugar, e ele estava então passando por uma cidade chamada Naim. Naim e Cafarnaum, elas ficavam distantes mais ou menos 50 quilômetros uma da outra. E só que tinha uma característica geográfica muito importante de se destacar. Cafarnaum era uma cidade que estava abaixo do nível do mar. E Naim era uma cidade acima do nível do mar. Cafarnaum estava mais ou menos a 180 quilômetros, 180 metros abaixo do nível do mar. E Naim a mais ou menos 200 metros acima do nível do mar. O que eu quero dizer com isso? O caminho de 50 quilômetros de Cafarnaum a Naim era um caminho difícil, porque ele não só tinha que subir os 180 metros de Cafarnaum que estava abaixo, como os 200 de Naim, porque também estavam acima. Então era um caminho cheio de ladeiras, era um caminho cheio de montanhas, era um caminho difícil de ser escalado. Inclusive, historicamente, e houve uma reconstrução dessa caminhada por alguns alunos de uma universidade. Era uma caminhada que, sendo bem feita, dura pelo menos 2 dias de uma boa caminhada para aqueles que podem caminhar muito bem. No mínimo 25 quilômetros por dia em ladeiras, nessa forma, em estradas nada satisfatórias para o caminho.
Mas Jesus sai dali com os seus discípulos, e ele sai de Cafarnaum e vai seguindo, e quando eles se aproximam da cidade de Naim, há um grande confronto. De um lado, Jesus vem com seus discípulos, mesmo cansados da viagem, mas eles vêm alegres e eufóricos com os milagres que tinham acontecido em Cafarnaum. Eles vêm muito alegres pelo centurião, pelo o servo do centurião que foi curado. Eles vêm muito alegres com os milagres que haviam acontecido em Cafarnaum. E de repente, com toda aquela alegria, apesar do cansaço, eles se encontram agora com um cortejo fúnebre. E não era só um cortejo fúnebre qualquer. O texto diz que no versículo 12, que ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha as características, somente Lucas narra isso. Ele fala: tinha um enterro de um filho único, de uma viúva, e uma grande multidão estava acompanhando. Deixa eu te dar alguns detalhes sobre isso que o Lucas falou aqui pra gente. Essa mulher estava chorando a dor de enterrar um filho. Essa mulher estava chorando a dor de enterrar o único filho que ela tinha. Não era só a dor do filho, que já é uma dor terrível, incalculável, mas era a dor de enterrar o único filho. E não era só a dor de enterrar o filho, o único filho. O texto diz que ela também era uma viúva. Eu não sei a idade dessa mulher, mas na sociedade ali em Jerusalém, para os judeus, se uma mulher perdesse o marido, ela ainda sendo jovem, era considerado pela religião aquilo como um castigo de Deus para ela. Como eu tenho dito para os irmãos aqui, nas quintas-feiras também, quando nós estamos estudando aqui sobre os milagres de Jesus na perspectiva do médico Lucas, a religião à época, ela colocava um peso enorme sobre um castigo de Deus. Mas não é só naquela época, hoje ainda não é diferente. Eu tenho falado para os irmãos aqui que muitas religiões querem te encher de culpa sobre tudo o que acontece. E se você bater o carro é porque estava em pecado, se você se machucar é porque você estava em pecado, se você for assaltado é porque você está em pecado, e a religião te enche de culpa assim. Tudo o que acontece fica atribuindo que é porque você estava em pecado, ou está em pecado, ou porque aconteceu a maldição sobre isso ou sobre aquilo. E eu quero te dizer que o pecado, ele traz um monte de coisa ruim para a nossa vida mesmo. O pecado, ele complica a nossa vida, mas nem tudo de ruim que acontece é fruto do pecado. Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é fruto de uma culpa, de algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Não, coisas acontecem nessa vida. Coisas acontecem na minha vida e na sua vida. E esta mulher aqui, ela estava enterrando o filho, o único filho, e ela já era viúva. Portanto, para a sociedade, para a religião, ela era rejeitada. Para a religião, ela, olha, Deus está pesando a mão. Essa mulher fez um monte de coisa errada, com certeza. Eu falei para os irmãos aqui uma vez que certa feita que arrombaram a minha casa, né, e levaram algumas coisas dos meus bens, e aí eu compartilhei com uma pessoa, e aí o irmão falou assim: vigia, hein, pastor, tem que ver como é que está o altar, porque a religião enche a gente de culpa, né? A religião enche a gente de acusação, e tudo que está errado é porque foi um pecado, foi alguma coisa que aconteceu. Aquela mulher estava com o peso da culpa. Aquela mulher estava sem os recursos financeiros, os aparatos que ela tinha, e aquela mulher tinha perdido o seu filho, o seu único filho. Aquela mulher estava numa situação completamente abandonada. Diz o texto,
que uma multidão ainda seguia aquele cortejo fúnebre. E aí me chama a atenção agora o que acontece no versículo 13. A multidão de Jesus se aproxima dessa outra multidão. E Jesus disse no versículo 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu. E o que é compadecer-se? Aqui a palavra usada foi compadecer. A palavra usada não foi pena. O que é sentir pena? Sentir pena, eu vou tentar exemplificar aqui para você. Às vezes você vai passando num lugar, vai passando na rua, e aí você de repente vê um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, e às vezes ela está com uma criancinha pequena ali, e eles estão sentados no chão, e pedindo alguma coisa na rua, pedindo alguma coisa para comer, e aí você fica triste ao ver aquilo. Sentir pena está relacionado com o que eu sinto. Sentir pena está relacionado com o que eu sinto quando vejo algo. E a maioria de nós, quando vê alguém, às vezes catando um lixo, às vezes comendo algo do lixo, às vezes andando, abandonado, o sentimento que tem é um sentimento de pena. E que sentimento é esse? É que eu fico triste ao ver uma situação. O que aconteceu aqui? Jesus, ao ver essa mulher, não foi pena que ele sentiu. Não foi, Jesus ficou muito triste ao ver aquilo. Não foi isso. O que aconteceu aqui também, a palavra utilizada, não foi uma palavra que está bem no nosso tempo hoje. Empatia. Não foi empatia. A palavra empatia, ela significa eu sentir a dor do outro, eu conseguir me colocar de um jeito que eu compartilho e eu sinto a dor que você está sentindo e eu sinto aquela dor junto com você. Quando os psicólogos, os psicopedagogos, os filósofos vão explicar um pouco sobre esse sentimento, tem um filmezinho que mostra um animalzinho que cai num poço, e quando aquele animalzinho cai no poço, está passando por lá um urso. Quando o urso vê aquele animalzinho caído no poço, sozinho, sem água, sem comida, o que o urso faz? Pula dentro do poço. Aí ele fica lá junto com ele dentro do poço, sem água, sem comida, sentindo a mesma dor daquele outro animalzinho que tinha caído. Isso é empatia. Eu divido a dor com você. Eu compartilho com você. De repente você já viveu um luto, já viveu uma tristeza. E aí eu vivo isso com você. E estou lá com você, sentindo aquilo. A gente divide a carga e vive tudo isso. Mas o texto no versículo 13 não foi pena. Não foi como eu fiquei triste ao ver aquela mulher. Não. Não foi, eu pensei no meu filho, como é que pode? Não, isso é pena. Não foi também empatia. Jesus, eu também já perdi um filho. Eu sei como é que é isso. Eu vou chorar aqui com você. Venha cá. Vamos participar desse momento junto. Não foi também. A palavra diz aqui compaixão. E a melhor tradução, se você pegar eu li para você aqui na NVI, ele diz que se compadeceu dela, mas aqui tem uma expressão superlativa aqui dentro, que a Nova Almeida fala sobre ela, e de acordo com os melhores textos, em grego e em hebraico tem assim: e ele foi movido de íntima compaixão. Não sei se a sua versão está escrito assim, mas ele diz movido de íntima compaixão. E o que é a compaixão então? Se não é o que eu sinto sobre algo, e se não eu dividir uma carga junto com você. Compaixão é eu olhar para você, eu sentir a sua dor e eu ter uma vontade enorme de te ajudar a sair daquela situação. Compaixão é quando eu olho para você, eu percebo a tua dor,
é quando eu olho para você, eu sinto e eu compartilho contigo, mas algo dentro de mim, ele se move de um jeito que eu quero te ajudar a sair daquilo. Eu tenho que fazer algo. A minha carne treme como a carne de um cavalo que está na beira do campo, que parece que ela treme involuntariamente, assim, ela treme com vontade de lhe ajudar. O texto diz que ele se encheu de íntima compaixão e disse: não chores. E hoje eu vim falar para você aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei a tua história de vida, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você viveu, e nesse momento aqui não é isso que importa, mas eu vim te dizer aqui, em nome de Jesus: não chores. Eu vim te dizer aqui: pare de chorar, pare de sofrer. Mas agora, se você pensar um pouquinho comigo, você vai dizer assim, você vai olhar para mim. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela falando de uma série de problemas, de filho com uma dependência química, e dela, e de depressão, e de ansiedade. E eu falei alguma coisa para ela, eu disse para ela assim, e ela olhou para mim e falou assim: o senhor falando desse jeito parece que é fácil. E aí quando eu olho para esse texto aqui, essa mulher sofrida, que já tinha perdido o marido, que tinha ficado só com um filho e agora perdendo o filho também, que a religião estava sobre ela ali, acusando ela, dizendo que ela era uma pessoa condenada, porque aquilo estava acontecendo com ela. Aí Jesus chega e fala: não chore não. E aí dá vontade de fazer como essa pessoa olhou para mim e dizer assim: como não chorar? O senhor sabe o que está acontecendo comigo? Como não chorar? Como não me desesperar? O senhor sabe tudo isso que aconteceu? Parece quando quando 2 discípulos estavam indo ao caminho de Emaús, e eles estavam ali tristes, chorando, e aí Jesus aparece no meio do caminho, e aí Jesus fala: vocês estão falando sobre o quê? Por que vocês estão assim? Aí eles olham para Jesus e falam: tu és o único em Israel que não sabe o que aconteceu? Tu és o único em Israel que não sabe o que está acontecendo? E aí eles vão conversando, e então Jesus chega para essa mulher e fala: não chores. Mas como assim não chorar? Você sabe o que aconteceu? Parece aquele pai, né? O pai bate no filho, é violentíssimo com o filho chora, ele fala: engole o choro. Como? Não tem nem como engolir. Aqui o Jesus diz: não chores, ou pare de chorar, ou pare de sofrer, ou pare. Eu vou interromper. Quando Jesus disse para aquela mulher assim: não chores, era como se ele estivesse falando assim: eu vou interromper a tua vida agora. Essa palavra não chores no dia de um enterro, de um filho único, de uma mulher, ela só não é mais corajosa do que no dia de um velório o cara pregar a ressurreição de Lázaro. Mas é uma palavra corajosa, irmãos. Chegar aqui para toda essa dor e dizer: não chore. Não chores por quê? Não chores porque o Deus que criou o universo. Não chore porque o Deus que é o Senhor da tua vida. Não chore porque o Deus que é o teu Pai, que se relaciona contigo, quando Ele olha para mim e para você, Ele não sente pena. Quando Ele olha para mim e para você, não é empatia que Ele sente. Quando Ele olha para mim e para você, não é raiva que Ele sente. Quando Ele olha para mim, não é engole o teu choro que Ele vai falar para ti. O meu Deus, o seu Deus, quando Ele olha para você, independente do que você esteja vivendo, independente do que você está passando, esse Deus, que é o seu Deus, Ele se enche de íntima compaixão por você. E essa compaixão que Ele sente por você, Ele olha para a tua vida, Ele olha para o teu estado, Ele olha para o que você tem vivido, e Ele sente a tua dor, e Ele compartilha a dor contigo, e Ele sente um desejo enorme de te ajudar.
Esse Deus que é poderoso, esse Deus que estava vindo de Cafarnaum, esse Deus que está aqui hoje, Ele é um Deus que quando Ele olha para você, Ele não olha para você como seu inimigo, Ele não olha para você como a religião olha, Ele não olha para você como seu adversário, Ele não olha para você como alguém que vai apontar o dedo para te acusar e para acabar com a tua vida. Quando Ele olha para você, Ele não olha para o que você estava fazendo ou o que você vem a fazer. Quando Ele olha para você, Ele se enche de íntima compaixão. Ele fala: olha o meu filho, está vendo ali o meu filho, está vendo ali a minha filha, ele está passando por isso, eu estou do lado dele, eu estou sofrendo aqui do lado dele, eu estou acompanhando cada momento da vida dele, e eu tenho um desejo de abençoá-lo. Não chores, porque o Deus a quem servimos, Ele tem compaixão de você. Ele não é teu adversário, Ele é teu amigo, Ele é teu Senhor. O texto diz que Ele aproximou-se, versículo 14. E o Lucas tem esse detalhe de dizer, ele fala, ele toca no caixão. Por que ele toca no caixão? Pela religião judaica, tocar no morto me tornava impuro. Pela religião judaica, quando eu tocava num cadáver, eu ficava impuro. Por isso que eu falo para os irmãos, e eu vou fazer de novo. Parábola do bom samaritano. Lembra? Passa o sacerdote, não toca, não ajuda a pessoa. Passa o levita, não ajuda a pessoa. Passa o samaritano, ele ajuda a pessoa. Vou advogar agora para o sacerdote e para o levita. O sacerdote passou ali, o cara estava jogado no chão. O sacerdote estava indo para o templo. Se eu tocar nesse cadáver, eu vou ficar impuro e não vou poder servir lá no templo. Se esse homem já estiver morto, eu não vou não. O levita ia passando. Quando o levita viu aquele cadáver, se eu tocar, eu vou ficar impuro. E tem mais, se eu chegar atrasado, o pastor não vai deixar nem eu subir para tocar. Acho que eu vou logo. Não vou nem deixar ele aí, eu vou me embora. Estavam cheios de religião. Estavam cheios de conceitos, estavam cheios de coisas que eles traziam da tradição que vinha sobre eles. Jesus para e toca no caixão, porque Jesus, ele quebra algo que a religião fazia. Como é que era a religião? A religião, o impuro me sujava, e em Jesus, o limpo, ele purifica o impuro. Quando o leproso tocava em alguém, o alguém ficava sujo. Quando o leproso toca em Jesus, o leproso fica limpo. Quando alguém tocava num cadáver, ficava imundo. Quando Jesus toca no cadáver, ele ressuscita. Jesus quebra o que a religião faz. Jesus quebra os paradigmas da religião. E Jesus toca naquele caixão para mostrar para aquela mulher: olha, mulher, estão dizendo que tu é aqui amaldiçoada. Estão dizendo aqui que porque teu marido morreu, é um castigo de Deus sobre a tua vida. Estão dizendo, mas eu quero te dizer que a religião está errada. Eu quero dizer que os costumes religiosos estão errados. Eu toco no caixão e eu não fico impuro. Eu toco no caixão e é o caixão e quem está dentro dele é que vai se purificar. E não eu que vou me sujar. Ei, eu quero te dizer, pare de chorar. Pare de chorar por quê? Porque Jesus tem íntima compaixão de você. Pare de chorar por quê? Porque Jesus não te trata como a religião te trata. Jesus não te trata como o sistema religioso te trata. Jesus não te vê como o sistema religioso te vê, como números, como multiplicação, como mais um, como, hoje deu 60, hoje deu 70, agora deu 100. Não, Jesus não te vê assim. Jesus não te vê como a religião te vê. Jesus não te trata como a religião te trata. Jesus, ele toca em você e ele te purifica de todo o pecado. Todo. Não chore. Ele tem íntima compaixão de você. Ele não te trata como a religião, como a sociedade te vê.
E aí no versículo 14, Jesus toca no caixão, quem estava carregando para, e Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. Jovem, eu digo, levante-se. Versículo 15. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olha, irmãos, imagine a cena. Eles vêm carregando o caixão. Já estava todo mundo com aquela dor. Jesus se move de compaixão, fala: mulher, não chore. Toca aqui no caixão, vem cá. Não vai ser como a religião quer, não. Vem cá. E ele diz: jovem, levanta. O jovem não só levanta, como já começa a conversar. Irmão, se tinha gente com medo lá, eu acho que teve gente que se benzeu, teve gente que fez sinal da cruz, teve gente que saiu correndo. Se eu estivesse segurando aquele caixão, irmãos, eu acho que eu tinha soltado. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha um medo doido de morto, irmãos. E aí, quando eu era mais novo, assim, muito tempo não, né? E aí, mais novo há um tempo atrás. Mas aí, quando eu comecei o pastorado, era impressionante. O pastor só me mandava fazer, era culto fúnebre. Então eu fiquei craque em culto fúnebre, né? Tem culto fúnebre, eu canto, eu prego, eu jogo a extrema-unção, eu faço tudo no culto fúnebre, né? E aí começou a ter os cultos fúnebres. E às vezes o corpo chegava e não tinha quem carregava. Eu ficava procurando alguém, né? Um homem aqui para carregar, um homem. Porque pastor ele tem livre acesso, né? Tem dormitório das mulheres no retiro. Não pode nenhum homem, o pastor pode. Né? Vem cá, não sei o quê. Né? O pastor tem livre acesso. E aí chegavam os caixões e eu ficava: alguém para carregar? Alguém? Vamos lá? E aí teve algumas vezes que não tinha ninguém. Eu olhava para um lado e para o outro e era eu mesmo. Né? E eu pegava lá e eu fui vencendo o medo, irmãos. Os caras que estavam segurando aquele caixão, eu fico pensando. O jovem se levanta e começa a conversar. Conversar sobre o quê, hein? O que foi que ele falou? Oi, mamãe. Né? Não sei qual foi a história. O jovem começa a conversar. E quando o jovem começa a conversar, Jesus o pega pela mão. Acho que eles baixam aquele lugar que estavam levando. Jesus entrega o jovem para sua mãe. Aí aqui sim, irmãos. Aqui cabe o não chore. Né? Com filho morto eu vou dizer não chore. Mas quando eu pego o menino pela mão, desço, entrego, falo: mãe, está aqui o teu menino, não chore. Aí ela já parava. Mas Jesus disse: não chore antes. Jesus disse: não chore antes. Ela não viu o menino ressuscitado, ninguém tinha visto nada. Não sei nem se ela sabia quem era Jesus. Ninguém tinha visto nada. Mas Jesus, movido de íntima compaixão, desejo de ajudar, desejo de fazer. Mas Jesus, que não me trata como a religião me trata, chegou o tempo, o momento certo, e Jesus diz: jovem, levante-se. Jovem, levante-se. Ele levanta, começa a falar, ele pega pela mão. O que eu quero te dizer, lembra que eu comecei falando para você quando arrombaram lá minha casa? E eu tive um monte de amigos comigo nesse dia. Eu tive pessoas que ficaram comigo lá na noite do roubo. Eu tive pessoas no dia seguinte que fizeram a minha mudança, que eu não quis mais ficar lá em casa também. Eu tive pessoas que me deram a sua casa para eu morar. Não, venha morar aqui no meu apartamento. Vou morar. Eu tive os meus pais que me receberam de volta lá em casa. Aí eu dormi, à noite conversei com a Paula. A gente decidiu no outro dia voltar de novo para casa. Foi a volta da volta. Não sei se os irmãos lembram. Aí no outro dia a gente voltou para casa de novo. E aí os irmãos de novo foram lá me ajudar. Teve o da mudança, teve o que eu carregava, teve o que estava fazendo as coisas. Eu lembro, e a gente sempre brinca. Lá em casa tinha uma estantezinha que ela tinha um monte de furinho assim, ó. Aí ela estava suja os furinhos, que é ruim de limpar. Aí o Sandro, o pai, estava escorado assim na estante. Aí a mãe viu ele escorado e falou: tu não está fazendo nada não, pega esse pano aqui e vai limpando aqui
Aí ele ficou passando, limpando os furinhos da estante lá, né? E aí, eu tive pessoas lá, irmãos, maravilhosas, né? Que me ajudaram aí a xingar o boletim de ocorrência, que me ajudaram. O pessoal falou, não, o senhor tem que vir aqui na delegacia agora, eu com a casa arrombada. Vou aí, né? Tive pessoas para me ajudar com tudo isso. Amigos e amigas, pessoas verdadeiras que estavam ali do meu lado. Mas o que eu quero te dizer é que o Deus aqui nós temos, esses amigos que eu tenho, me ajudaram e me ajudariam de novo. E eles demonstraram compaixão, demonstraram pena, demonstraram empatia, demonstraram tudo isso comigo. Mas o Deus a quem amamos, Ele é um Deus que Ele pode muito mais do que te oferecer a casa, muito mais do que te oferecer um ombro. O Deus a quem amamos e a quem servimos é um Deus que pode ressuscitar o morto. O Deus a quem servimos e a quem amamos é um Deus que tem uma vontade, um desejo de te abençoar. E Ele é o Senhor do universo. Através dEle todas as coisas foram feitas. A palavra do Senhor diz lá no livro de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava vida, e todas as coisas existiram a partir dEle. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua voz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, façam separação entre terras e águas, e aconteceu. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim aconteceu. Esse Deus é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que faz todas as coisas, é o Deus que faz o inferno estremecer, é o Deus que no dia que Ele venceu a morte ali na cruz, Ele foi lá no inferno, tirou as chaves do diabo, do inferno que estava lá. Ele cravou todas as minhas dívidas, as tuas dívidas, lá na cruz, e todo escrito de dívida que era contra nós, Ele cancelou ali na cruz. Todo. O Deus que tem compaixão de mim e de você é o Deus que pode cuidar de ti no dia mais difícil da tua vida. É o Deus que pode ser o teu Deus na hora que ninguém mais consiga fazer nada por ti. Ele é aquele que pode estar contigo quando todos os olhos se fecham, quando a religião se volta contra. Ele pode ser o Deus que muda a tua história. É esse Deus que é teu amigo, que é teu pai, que se importa com você, que não é teu adversário, mas que Ele te chama para viver uma nova vida com Ele, uma vida servindo a Ele, no coração, seu coração entregue a Ele, colocando a tua alma diante dEle. Não chore, não se desespere. Você tem um Deus que tem compaixão de ti, que não te trata como uma religião, que faz o que os olhos não imaginam. E para encerrar, o texto diz que quando ele entrega para a mãe, versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvando a Deus. E diziam, um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Eu quero te dizer que Deus, Ele fez a maior de todas as intervenções que a história conhece. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cada um de nós se desviava pelo seu mau caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele as nossas dores e os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados.
Nele temos a redenção e o perdão de Deus. Nele temos nova vida. Nele nós temos um novo caminhar. Eu quero te dizer que Deus pode intervir em teu favor hoje. Ele já fez a maior de todas as intervenções. Eu que era condenado ao inferno, Ele me salvou. Ele te salvou. Ele te salvou. Não pelo jeito que tu anda vestido, não pelo discurso que tu tem, mas Ele te salvou porque Ele te ama como você é. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você está. Do jeito que você está, Ele te ama. Ele já fez a maior de todas as intervenções. Mas se existe alguém que ainda pode completar e fazer coisas grandiosas na tua vida, esse é Jesus Cristo de Nazaré, a quem nós servimos hoje e a quem nós chamamos você a entregar a tua vida a Ele. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar a nossa vida diante dEle?